Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos gravar mais um vídeo falando sobre a prática jurídica tributária, o dia a dia de um advogado tributarista. E como assunto da aula de hoje, eu estou trazendo para vocês, como sempre eu faço, um assunto que aconteceu há pouquíssimos dias aqui no escritório, não chega nem a uma semana. Eu fui indicado a um determinado cliente por um outro cliente, né? E essa pessoa me ligou e disse: olha, eu recebi uma execução fiscal e você foi indicado por fulano de tal, e eu queria que você desse uma passada aqui na minha empresa para a gente conversar sobre essa execução e você fazer a defesa. Aí eu disse: tá bom. Aí marcamos um horário, eu fui me reunir com essa pessoa e chegando lá, ela me disse: olha, minha empresa, essa aqui está sofrendo a execução fiscal, está em recuperação judicial. E como ela está em recuperação judicial e o juiz lá da recuperação judicial mandou suspender todos os processos, essa execução fiscal também vai ficar suspensa, né? Não vai dar nenhum problema, né? E eu disse logo para ele, eu digo: olha, eu já atuei muito em concordatas no começo da minha carreira, em falências. Eu me lembro que eu comecei muito fazendo cobrança, então eu fazia uns pedidos de falência, assim, levar para as empresas, dizendo que se ela não pagasse eu ia dar entrada no fórum, e também atuando em concordatas. Mas fazia um certo tempo que eu não lia a lei de recuperação judicial, que é a lei 11.101/2005. E disse para ele, eu digo: olha, se não me falha a memória, eu acho que os créditos fiscais não entram na recuperação judicial. Ele disse: eu acho que também não entram não. Eu digo: se não entram, então não estão suspensos, né? E fui confirmar isso e encontrei a minha resposta no artigo 7º, no artigo 6º, parágrafo 7º da lei 11.111/2005, que é a lei das falências, a nova lei das falências e da recuperação judicial, que diz o seguinte: artigo 6º, a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 7º, que é a razão da nossa aula de hoje. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Então, com base nesse parágrafo 7º, eu falei com ele com garantia que as execuções fiscais não ficavam suspensas, principalmente as execuções federais, onde os juízes aqui em Pernambuco, tem alguns até que, antes até da citação da empresa, eles determinam já a penhora de bens. Então, como eles não estão sabendo até dessa recuperação judicial, é claro que existiriam as penhoras dos bens desse cliente, e depois é que se iria discutir essa questão do crédito ou não. Então eu disse para ele: olha, as execuções fiscais não ficaram suspensas. Se não estão suspensas, você vai ter que se defender normalmente, você vai ter que elaborar a defesa com relação ao mérito da cobrança da execução fiscal, do imposto que está sendo cobrado na execução fiscal. Mas eu pesquisei mais a fundo e verifiquei que o STJ, apesar da lei de recuperação judicial informar que as execuções fiscais não ficariam suspensas, apenas as execuções comuns, as fiscais não, o STJ entende que, como o objetivo da recuperação judicial é dar uma sobrevida à empresa, para que a empresa possa se reerguer, gerar empregos, voltar a funcionar, produzir novamente, que é de interesse de toda a coletividade, ele entende, o STJ, que no momento em que a empresa está em recuperação judicial, não deve existir atos de expropriação, atos de constrição judicial do patrimônio das empresas, também com relação às execuções fiscais. Então, isso foi muito importante, nós estamos colocando isso em preliminar, até porque, se não fosse assim, iria de encontro com a própria lei de recuperação judicial, no artigo 47 da lei de recuperação judicial. O barulho aqui é um pouco grande, pessoal, porque eu já falei isso aqui para vocês em vídeos anteriores, nós estamos na principal avenida aqui de Recife, que é a Avenida Agamenon Magalhães, onde o fluxo de carro, de ambulância, o trânsito é pesado, muito pesado. Mas voltando à nossa aula, isso, se não fosse assim, iria de encontro com a própria artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês:
o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ou seja, se a empresa já está em recuperação judicial, já está, digamos assim, naquela UTI, querendo uma sobrevida, por que ela vai ter que pagar os impostos federais? Não é? Se todos os credores vão ter que aguardar um determinado período, até de suspensão dos processos de 180 dias, para que ela possa novamente se reerguer, por que o fisco não teria um privilégio a mais, então, com relação a isso? Não é? Geralmente até as empresas quebram até por causa do próprio fisco, diante da alta carga tributária que absorve mais de, às vezes, até 80% do faturamento da empresa. Então, o fisco hoje é o sócio majoritário da empresa. Então, não teria razão da empresa fazer um parcelamento dos débitos do fisco e, com relação aos demais credores, inclusive os trabalhistas, ela poder esperar esse prazo, não é? Para poder se reerguer, se reestruturar novamente. Então, por isso o STJ, apesar da lei da própria recuperação judicial dizer que as execuções fiscais não ficarão suspensas, ele entende, eu já pesquisei, existem várias decisões do STJ no mesmo sentido, eu trouxe apenas uma aqui para vocês, no sentido de que durante esse período que a empresa está em recuperação, não deve existir a constrição do seu patrimônio, a penhora de bens, o bloqueio em conta e tudo mais que na justiça, principalmente na execução fiscal, acontece frequentemente. Então aqui para confirmar esse entendimento, eu trouxe aqui uma decisão que diz o seguinte: as verbas previstas em plano de recuperação judicial, aprovado e essenciais ao seu cumprimento, não podem ser transferidas ao juiz executivo com o intuito de garantir o juízo da execução fiscal ajuizada em face da empresa em crise econômica financeira, ainda que a inexistência da garantia do juízo da execução gere a suspensão do executivo fiscal. O princípio da preservação da empresa foi alçado como paradigma a ser promovido em nome do interesse público e coletivo e não com esteio em meros interesses privados circunstancialmente envolvidos, uma vez que a empresa, na qualidade de importante instrumento de organização produtiva, encerra em si um feixe de múltiplos interesses, entre os quais se destacam os interesses dos sócios, majoritários e minoritários, dos credores, dos parceiros e fornecedores, dos empregados, dos consumidores e da comunidade, ante a geração de impostos, criação de postos de trabalho e movimentação do mercado. Dessa forma, embora o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a homologação do plano aprovado não tenham por si só o condão de suspender as execuções fiscais ajuizadas contra a empresa em crise econômico-financeira, são vedados os atos judiciais que inviabilizem a recuperação judicial da empresa, ainda que indiretamente resultem efetiva suspensão do procedimento executivo fiscal, não pelo mero deferimento do processamento da recuperação judicial ou pela simples homologação do plano, mas por ausência de garantia do juízo. Por consequência, os valores previstos em plano de recuperação judicial, aprovado e essenciais ao seu cumprimento, não podem ser transferidos ao juízo executivo com o intuito de garantir o juízo da execução fiscal, na medida em que representam atos judiciais que inviabilizam a recuperação judicial da empresa. O interesse no prosseguimento da execução fiscal, que não fora oportunamente garantida, não pode se sobrepor de tal maneira a fazer sucumbir o interesse público da coletividade na manutenção da empresa tida ainda por economicamente viável. Isso aqui foi um recurso especial 1.166.600 do Rio de Janeiro, julgado em 2012. Então, pessoal, existe igual a esse julgamento inúmeros outros julgamentos até mais recentes. Essa foi a nossa aula. Eu trouxe aqui para vocês ferramentas para que vocês possam, se depararem com uma situação parecida, requererem em preliminar na sua exceção de pré-executividade
feita na execução fiscal, a suspensão do andamento da execução fiscal, que não exista nenhuma constrição no patrimônio do seu cliente em razão da recuperação judicial. Pois, apesar da lei da recuperação judicial informar o contrário, que as execuções não ficarão suspensas, o próprio STJ, que regula essa legislação infraconstitucional, determina que o bom senso deve prevalecer, não existindo razão para que uma empresa esteja em recuperação judicial e os créditos fiscais tenham privilégios sobre todos os outros créditos. Bem, se os amigos gostaram do vídeo, não deixem de curti-lo, isso é importante para que o YouTube divulgue o vídeo para mais pessoas, compartilhar o mesmo com seus colegas. Nós estamos lançando nosso 18º curso de Prática Jurídica Tributária, 19º, desculpe, curso de Prática Jurídica Tributária, o dia a dia de um advogado tributarista, onde a gente só aborda a prática jurídica tributária aqui, questões envolvendo impostos, trazendo muita tabela para a gente analisar como é que funciona esses cálculos perante a Receita Federal, questão de processos administrativos, como é que se faz a defesa perante o delegado da Receita Federal, perante o CAF, execuções fiscais, que eu falo com muita propriedade, porque eu digo que só de um cliente nós defendemos ele em mais de 200 execuções fiscais aqui no nosso estado. E, por fim, encerramos nosso curso com mandado de segurança e ação anulatória de débito fiscal, trazendo para vocês casos práticos que a gente analisa aqui, a legislação toda do mandado de segurança, enfim. É o dia a dia nosso aqui do nosso escritório. Muito obrigado pela atenção, curtam o vídeo, eu espero que nesse ano de 2018 o canal cresça ainda mais pessoas se inscrevam, mais pessoas compartilhem, mais pessoas deixem os seus comentários, que isso é muito importante para que a gente consiga expandir esse canal e tentar desmistificar essa questão do direito tributário, mostrando a todos que o direito tributário não é esse bicho de 7 cabeças. Basta só você colocar as ferramentas certas, os artigos certos, as petições certas, os requerimentos certos, que se eu consigo, vocês também conseguem. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado.